Bom dia, pessoal! Hoje as manchetes estão pegando fogo e no final do vídeo você vai descobrir o item que todo mundo vai querer ter. Matéria da Folha de São Paulo. Lula dá aval ao Itamaraty para avaliar retaliação aos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o Itamaraty a avaliar possíveis retaliações contra os Estados Unidos após a imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. A decisão foi tomada em reunião ministerial com a presença do chanceler Mauro Vieira e dos ministros Geraldo Alckmin, Rui Costa e Fernando Haddad, quando se discutiu o impacto do chamado tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump. Caberá à CAMEX, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, analisar em até 30 dias se as sanções norte-americanas se enquadram na lei da reciprocidade econômica sancionada por Lula em julho e propor contramedidas proporcionais. O governo brasileiro já comunicou oficialmente a posição a Washington, sinalizando que está disposto a dialogar, mas sem abrir mão de uma resposta firme caso as tarifas sejam mantidas. O processo é visto como complexo e demorado, mas considerado necessário para proteger setores estratégicos da economia e afirmar a soberania nacional diante da pressão externa. Matéria de O Globo. Bombardeio russo a Kiev atinge postos diplomáticos da União Europeia e Reino Unido. Um ataque massivo da Rússia contra Kiev com mísseis e drones deixou ao menos 18 mortos, incluindo 3 crianças e dezenas de feridos. Entre os alvos atingidos estavam a missão diplomática da União Europeia e o Centro Cultural British Council, do Reino Unido, embora nenhum funcionário desses locais tenha sido ferido. A ofensiva, que destruiu áreas residenciais e comerciais, foi vista como um ataque direto às representações europeias e provocou forte reação internacional. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o Kremlin não hesita em atacar nem mesmo a União Europeia e prometeu novas medidas contra Moscou. Governos europeus convocaram representantes russos para prestar explicações, classificando o bombardeio como deliberado e inaceitável. Já o Kremlin negou ter mirado civis e alegou que os alvos eram militares, versão contestada diante da destruição em bairros habitados. O episódio eleva a tensão diplomática e militar, reforça a pressão por novas sanções e amplia o isolamento internacional da Rússia, em meio à guerra que já ultrapassa 2 anos. Matéria do Estadão. Maior operação contra o PCC mira Faria Lima e setor de combustíveis. A maior operação já realizada contra o primeiro comando da capital PCC no Brasil foi deflagrada ontem, 28 de agosto, e teve como foco o setor de combustíveis e instituições financeiras da Avenida Faria Lima, em São Paulo. A ação envolveu cerca de 1.400 agentes e cumpriu mais de 200 mandados em 10 estados, mirando 350 alvos ligados a um esquema que teria movimentado 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024. De acordo com as investigações, a fraude provocou prejuízos bilionários em tributos federais e estaduais e usava redes de postos, distribuidoras, usinas de álcool e empresas de transporte para dar aparência de legalidade às operações. Fundos de investimento, corretoras e fintechs também estariam envolvidos na lavagem de dinheiro e na ocultação de patrimônio. O esquema incluía a importação irregular de metanol pelo porto de Paranaguá e a adulteração de combustíveis, o que garantia altos lucros ao grupo. A Justiça determinou a indisponibilidade de bens de dezenas de empresas e operadores financeiros, reforçando o cerco a uma estrutura criminosa que deixou o submundo do tráfico para se infiltrar em setores formais da economia, combinando fraude tributária, corrupção empresarial e lavagem de dinheiro em larga escala. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal.
Até amanhã.